Bom, não fomos apenas nós, eu e Daniel Fazolin, que estava aí na expectativa para a estreia da Chapecoense. Mais de 8 mil torcedores estiveram na Arena Condá para esse início de temporada do Verdão. A nossa repórter, a Jéssica Edel, aproveitou para conversar com alguns torcedores que estavam no estádio para saber como é que está a expectativa para esse ano. Abre o microfone da NDTV para o torcedor verde e branco. Eu quero que a Chape ganhe e também ela ganhe o Catarinense e também que ela fique na Série A. Porque ela lutou muito para ir para a Série A. Eu acho que vai ser uma temporada muito maravilhosa, a minha expectativa está muito alta, acho que a Chapecoense vai nos surpreender nessa nova temporada, eu estou muito ansiosa. Estão contratando mais alguns e o time, os bons ficaram no ano passado, eu acho que esse ano vai ser, não vão cair não para a Série B, não vão ficar na A e vão ser campeão catarinense. É isso, é campeão catarinense, é ficar na Série A. A expectativa do torcedor ela é boa, é a mesma alta, que a nossa, né? Tá alta. É claro que a gente é um pouco mais realista, né, em relação a essa expectativa, mas um bom público na Arena Condá ontem e a gente vai falar mais sobre o jogo, obviamente, né, mas essa expectativa do torcedor é natural, né, principalmente com as contratações que também a gente vai falar aqui no Balanço Geral. A Chapecoense vai trazer aí o Bruno Pacheco, quase acertado com o Bolassi, o Camilo se apresentando, então é óbvio que a expectativa está alta e a gente viu isso no público, né, mais de 8 mil torcedores, a gente teve um probleminha aí nas catracas da Arena Condá, então talvez a gente tenha sido contabilizado um número menor até do que realmente a gente tinha na Arena Condá, mas que bom público e que boa estreia em relação ao público aqui no estádio da nossa cidade. E em campo o Verdão empatou, uma estreia com empate aí 1-1, a gente vai dar uma olhadinha nos lances do jogo, hein, Fazo? E a gente estava falando mais cedo que eu achei até que a Chapecoense foi melhor do que eu esperava. Mas o jogo não foi tão emocionante assim também, né? O jogo não foi tão emocionante assim, natural, né? Primeiro jogo da temporada, 6 de janeiro. A gente está falando de um jogo no comecinho da temporada. Chapecoense apenas 10 dias de treinamento. Mas, na minha visão, a Chapecoense superou a minha expectativa. Foi muito melhor do que o Brusque, na minha avaliação. É só você ver os lances aí, né? O Brusque teve ou dois lances, né? O Clínton ficou desesperado que o gol foi anulado, né? Depois o VAR corrigiu, né? Tem VAR em todos os jogos. O VAR corrigiu um erro grotesco aí do Clair Dapper, que era o auxiliar lá na Zona Leste. A Chapecoense foi melhor, teve mais chances, teve no mínimo 3 chances. O Gilmar Dalpozo na coletiva contabilizou 5, eu contabilizo 3 grandes chances, né? Uma com o Carvalheira, que ele jogou na trave, outra que um zagueiro do Brusque tirou em cima da linha, e a com o Perotti, que acabou parando no Nogueira, o goleiro do Brusque. Então foram 3 grandes chances, mais o gol da Chapecoense. O resultado justo seria a vitória da Chapecoense. A Chapecoense, na minha avaliação, me surpreendeu. Achei que ia ser um jogo ainda pior da Chapecoense no que diz respeito à questão técnica e tática. Mas é claro, as questões físicas vão se ajustar, mas a Chapecoense deu mostras ontem que ela é, sim, favorita ao Campeonato Catarinense. Lembrando, o Brusque começou a treinar no dia 20 de novembro, a Chapecoense no dia 26 de dezembro. Então o Brusque estava melhor fisicamente do que a Chapecoense e mesmo assim a Chapecoense só parou nos problemas que teve nas suas finalizações. Se tivesse sido um pouco mais efetiva, teria colocado 2 ou 3-1 em cima do Brusque, com certeza. Faz os jogadores que estrearam, a gente estava vendo os lances do jogo aí, né? O lance do Perotti mostrou há pouco ali num belo passe do Jean Carlos. Sim. Mas teve a estreia do Jean Carlos, teve a estreia do João Vitor, teve a estreia do Igor Meritão e do Marcos Vinícius, dos contratados, né? Algum chamou mais atenção aí? Você gostou do futebol de algum deles ou é muito cedo ainda? O que mais chamou atenção foi o Jean Carlos, que conseguiu rapidamente dar uma assistência para o Perotti. Teria dado uma assistência para um gol se o Perotti tivesse marcado cara a cara com o goleiro do Brusque. O Militão teve uma estreia não apagada, mas eu acho que discreta. Não foi discreta. Ele não apareceu muito no meio campo, mas não foi um jogador que sofreu perda de bola, não foi um jogador que causou algum desconforto para a Chapecoense no sistema defensivo. Marcos Vinícius também discreto, entrou pouco, né? Entrou no segundo tempo. E a gente teve a estreia também do João Vitor, né? Eu acho que o João Vitor também bem discreto. Então, Marcos Vinícius e João Vitor no segundo tempo não conseguiram mostrar muito, mas o que me chamou muita atenção foi a questão técnica do Jean Carlos, que demonstrou ser um bom jogador. A gente vai precisar saber se ele vai ter essa intensidade na Série A do Campeonato Brasileiro, mas para o início da temporada, para o Catarinense,
já começou aí com bons olhos o meio atacante que substituiu o Giovanni Augusto. Eu faço a mesma pergunta, mas agora em relação aos jogadores que permaneceram aqui. Algum chamou atenção e algum ficou abaixo em relação do que estava fazendo no ano passado? Então, eu acho que dos jogadores que estavam aqui, todo mundo performou da maneira que podia, né? Eduardo Doma performou bem na zaga, o Vitor Caetano também, o João Paulo, o que se espera dele. Acho que o Walter Clar não foi o Walter Clar que foi o melhor lateral da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda lá longe da sua melhor forma física, né? Na questão fôlego, né? Não estou falando da questão estética. E eu acho que de todos os jogadores, o Maílson foi o jogador que deixou um pouco a desejar. E aí a gente tem que colocar um asterisco nesse sentido. É um jogador que vem das categorias de base e está tendo uma enorme oportunidade de crescer na Chapecoense, de mostrar seu potencial. Talvez aí tenha pesado a perna, talvez tenha pesado aí a questão mental, a pressão para cima dele, mas acho que ele poderia ter performado um pouco melhor, mas tem que ter calma, paciência, é jogador da base, é jogador jovem, pode crescer ainda muito no Campeonato Catarinense. E o técnico Gilmar Dalpozo avaliou a estreia do time nesse início de temporada. A gente vai conferir agora o que disse, um trechinho, né, do que disse o técnico do Verdão. A partir do gol que nós tomamos, a gente começou a ter mais volume, girar essa bola com mais velocidade. E aí eu lembro que teve duas finalizações de média e longa distância. Teve uma finalização no primeiro tempo claríssima do Carvalheira. E aí depois teve o gol. Então foi um jogo, primeiro tempo mais igual, mas mesmo essa oportunidade, claro, a gente merecia o resultado positivo. Em termos de desempenho normal, resultado injusto, porque nós tivemos aí 5 oportunidades claras de gol, faltou efetividade. O primeiro tempo foi muito igual, até o gol do Brusque, foi um jogo mais moroso, nós não tivemos referência de amistoso também, então foi um jogo muito lento, que a gente estava circulando a bola, mas com muita lentidão. Entendendo também e destacando que o adversário teve méritos na fase defensiva, veio com uma linha de 5, outra linha de 4 e só um jogador na frente. E aí? É isso. O Brusque achou um gol, é a única oportunidade que o Brusque teve. O goleiro da Chapecoense, o Rafael Santos, teve algumas intervenções, mas intervenções menores. Teve uma chance, o Brusque marcou o gol e aí se defendeu, se fechou, como o Gilmar Dalpozo falou muito bem, uma linha de 5 jogadores, uma linha com 4 jogadores, bem pertinho da sua área, então a Chapecoense tinha pouco espaço. Então imagina, um time que está voltando de férias, está voltando de uma pré-temporada curta, precisando furar um bloqueio aí defensivo do Brusque. Não foi fácil, como o Gilmar Dalpozo falou, no primeiro tempo a Chapecoense não conseguiu rodar essa bola, não conseguiu movimentar muito o sistema defensivo do Brusque, mas é natural, é início de temporada, mas ainda assim acho que a Chapecoense foi muito melhor do que o Brusque e como o Gilmar Dalpozo propriamente falou, merecia ter vencido a partida.